Você sente fome o tempo todo? Acabou de almoçar e já tá beliscando um negocinho ali? Passa o dia todo beliscando? Então fica nesse vídeo que você vai entender as estratégias fundamentais para você parar com isso, porque pode ter certeza que beliscar o tempo todo está sabotando o seu processo de emagrecimento, seu ganho de massa muscular e a sua saúde como um todo. Isso não é um bom hábito, tá? Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou lançar de alimentação, nutrição e estilo de vida saudável. E já curte esse vídeo também que eu tenho certeza que no final você vai me agradecer. Nesse vídeo eu vou falar os 7 principais pontos do porquê que provavelmente você já está errando e você está sentindo fome, tá? O dia todo, você não está conseguindo ficar saciada, não está tendo uma alimentação organizada. Os 7 principais pontos, eu já vou dando também algumas estratégias aí dentro desses pontos para você já mudar esse seu padrão alimentar hoje mesmo. Primeira coisa, você bebe pouca água. Gente, principalmente ali no nosso estômago, nós temos alguns receptores de estiramento, tá? De uma forma bem simples para vocês entenderem que eles mandam um sinal de saciedade para o nosso cérebro quando o nosso estômago está cheio ou de água ou de comida. Então, ele não sabe fazer esse reconhecimento de quando está cheio de água ou comida. Então, quando você bebe água, o seu cérebro entende como um sinal de que você está saciado. Tem muita gente que sente fome o dia todo simplesmente porque está desidratado. Não bebe água e sempre acha que é fome e já vai logo procurar comida sem primeiro ir lá e beber um copo de água. Eu sei que não é para você toda hora que tiver fome beber água, não é isso. Não é isso que eu tô falando. Mas testa, quando você realmente estiver com muita fome, bebe água, espera um pouco, um tempo e verifica se aquilo realmente é fome e você estava desidratado. Porque tem gente que esquece de beber água, quando vê, passou 3, 4 horas e não bebeu um copo de água, tá? Então, assim, tenha sempre uma garrafinha perto de você, já faça o cálculo aí, pega o seu peso e multiplica por 40 ml. Essa é a quantidade de água que você precisa beber no dia. Então se organiza para você não beber tudo isso de uma vez, porque não adianta. E se organiza também para você não beber tudo isso à noite e acabar atrapalhando o seu sono. Fracione essa quantidade ao longo do seu dia e principalmente nas primeiras horas do seu dia, você já vai acordar e pela manhã você vai beber 700 ml de água, vai ser sua meta. Eu sei que tem gente que não consegue, porque fica enjoado, então comece aos poucos. Eu também não conseguia beber 700 ml logo de cara no início. Eu fui aumentando essa quantidade aos poucos, então tá tudo bem, vai de acordo com o que seu organismo aguenta. Mas essa meta da água da manhã, ela não vai contar como a meta de água que você precisa no seu dia. Isso porque essa água que a gente vai beber logo pela manhã é simplesmente para repor ali todo o trabalho que o seu corpo teve durante a noite, que o seu corpo continua trabalhando, né? E ainda tem gente que soa muito durante a noite. Nosso corpo continua fazendo todos os mecanismos que precisam de digestão. Então, assim, para isso demanda de muito líquido no nosso corpo. Nosso corpo precisa, né? Todo esse trabalho no nosso corpo, ele precisa de muita água, de muito líquido. Então, a gente acaba acordando levemente desidratado. Então, você acordar e já repor o seu corpo, ou seja, já se reidratar ali logo pela manhã, pode ter certeza que você já vai melhorar demais os seus níveis de energia durante o dia e até mesmo essa fome, né, de leão aí que as mulheres e os homens têm. Então, acorda, já bebe 700 ml de água, depois você vai comer seu café da manhã normalmente, tá? Mas lembre-se, essa água da manhã não conta como a meta de água no seu dia. Segundo ponto que provavelmente você está errando aí de sentir fome o dia todo, tá? Você come muito açúcar e carboidrato. Não é que o carboidrato é o vilão, e se você me acompanha aqui, você já sabe que eu não vou, né, terrorizar o carboidrato de forma alguma. Só que a maioria das pessoas hoje em dia, elas não conseguem consumir o carboidrato de uma forma inteligente, racional e equilibrada. A base da alimentação delas é uma grande quantidade de carboidrato e muito açúcar também. Infelizmente, é a base da alimentação do brasileiro, né? A gente come muito pão, muito bolo, muita massa, muito doce, e aí é bolo recheado, né? Bolo com cobertura, é aquele bolo com bastante açúcar, e é tudo que vai muito açúcar, e café com açúcar. Então, com isso, essa grande quantidade de açúcar durante o seu dia vai desregular a sua glicemia, vai forçar demais o seu pâncreas para produzir insulina para poder conseguir regular a sua glicemia no sangue. Se você já sofre com resistência à insulina, isso aí vai aumentar ainda essa
fome durante o dia se você não organizar sua alimentação e continuar consumindo muito carboidrato, porque o seu corpo não vai entender, né? Porque a sua célula vai se fechar ali para a insulina. A insulina vai tentar abrir sua célula para poder colocar glicose dentro da célula para poder produzir energia, porque glicose no sangue não serve de nada. Ela precisa estar dentro da célula. Então, com isso, o seu pâncreas vai achar que precisa produzir mais insulina, que é a chamada resistência à insulina. Se você não está entendendo, tá um pouco confusa, vai no meu vídeo que eu falo sobre os suplementos para resistência à insulina, que eu explico bem detalhado lá, ainda dou dica dos suplementos, tá? Mas com isso, o seu pâncreas vai continuar produzindo muita insulina. O seu sangue, com esse tanto de insulina, esse desequilíbrio de insulina, vai ficar sinalizando o tempo todo que você precisa de comida, que você está com fome. Gente, isso é fisiológico. Então não dá, a gente precisa regular aí principalmente esses níveis de insulina, a sua glicemia para você parar de ter fome o dia todo. E com isso já entramos no terceiro ponto, que é o baixo consumo de proteína. Então você precisa sim, para ter mais saciedade durante o seu dia, aumentar o seu consumo de proteína, reduzir de carboidrato, tá? Como assim, Sara? Aumentar de proteína, reduzir de carboidrato. Você só vai precisar equilibrar e lembre-se, ter o uso racional do carboidrato. Você vai pegar, por exemplo, no seu café da manhã, ao invés de consumir um pão com manteiga, você vai pegar e vai colocar um ovo, 2 ovos aí nesse pão. Somente com isso você já está conseguindo ter um uso muito mais racional do carboidrato. Ao invés, né, algumas pessoas vai lá e come um pão com manteiga, um leite com Toddy. Não, você não vai consumir o Toddy, mais açúcar para você. Você vai ter fome logo em seguida, tá? Você vai ter muita fome logo após esse café da manhã. Daqui a pouco vai querer mais alguma coisa. Então você vai ter um café da manhã estratégico, com mais proteína, um uso mais racional do carboidrato, vai tirar esse Toddy aí porque não precisa. Vai aumentar sua fome, vai dar pico na glicemia, desregular a sua insulina, não vai ser bom para você e para a sua saúde a longo prazo, você vai ficar cansado o dia todo, sem energia com esse café da manhã. Então vamos lá, vamos ter mais estratégia aí. Então vamos colocar um pão com 2 ovos, você pode colocar um cafezinho ali com pouco açúcar ou 0 açúcar. Não, a minha indicação é 0 açúcar, né? um cafezinho aí com 0 açúcar. Ou você pode colocar um adoçante stevia sem sabor residual amargo, que já tem várias marcas no mercado também, que já vai te ajudar demais. Com isso, gente, você já vai ter muito mais saciedade. Aí depois que você comer esse pãozinho com ovo, você ainda pode colocar uma fruta nesse café da manhã, tá vendo? A gente tirou o Toddy, colocou o carboidrato ali, o açúcar simples, que vai ser muito absorvido, não tem vitamina, não tem mineral, não tem nutriente, e a gente pegou e colocou um carboidrato estratégico com uso racional e muito mais inteligente ali, que é uma fruta cheia de vitaminas, minerais e fibras. Porque aí nós já entramos no quarto ponto que eu já quero falar com vocês, que as pessoas sentem muita fome durante o dia também porque consomem pouca fibra. Então já entendemos que você precisa, principalmente para ter saciedade, consumir mais proteína, consumir mais fibra, tá? Reduzir um pouco essa grande quantidade de carboidrato, ter um uso mais inteligente e racional do carboidrato e beber mais água. Essas mudanças simples você já vai ver muita diferença, porque tanto a proteína quanto a fibra, ela tem uma digestão muito mais, não é que é difícil, mas é um pouco mais demorada, vai exigir um pouco mais do seu corpo. Com isso, a absorção deles vai ser muito mais gradual, então você vai se sentir saciado por muito mais tempo, tá? Além disso também, a fibra vai ser fundamental para o seu intestino. Cuidando do nosso intestino, cuidamos da base da nossa saúde. E hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas não consomem a média de fibra que precisam no dia, que seria de 25 a 30 gramas por dia. A maioria das pessoas não chega nem perto de consumir 10 gramas de fibra ao dia. Não come fruta, não come vegetais, não come verduras, então por isso não tem saciedade. A salada, por exemplo, ela entra aí como uma excelente estratégia também para aumentar o seu consumo de fibras no dia e para você ter mais saciedade, porque a salada a gente consegue consumir uma grande quantidade um volume muito grande de comida com poucas calorias. Então você vai inchar ali, pensa aquele tanto de folha no seu estômago. Realmente, pensa de uma forma bem lúdica mesmo, aquele tanto de folha no seu estômago tem um volume muito grande, seu estômago você vai se sentir muito mais cheia e saciada. Só que as calorias da salada é quase nada, a gente nem normalmente conta das folhas, né? Então você consegue aí colocar salada e aí fazer, claro que não é para você viver de salada, não é isso que eu estou falando, mas aumentar o seu consumo de folhas de uma forma estratégica
principalmente para você ter mais saciedade. Então, aumentar aí no seu almoço, no seu jantar e fazer saladas ricas, gente. Tem tantas receitas hoje em dia maravilhosas pra gente não ficar no tradicional, salada sem graça. Vocês pensam em salada e já acham que o negócio é ruim. Não precisa ser ruim. Salada pode ser gostoso sim, basta você saber fazer. Além disso, no consumo de fibras no seu dia, você também pode colocar algumas fibras adicionadas, que são aquelas que a gente não vai consumir ali na fruta, na verdura, na salada, como por exemplo o psyllium, que é uma excelente fibra também. Ela é uma fibra solúvel que a gente consegue colocar num shake, numa vitamina, pode colocar por cima da fruta. E ela entra aí, gente, como hoje em dia é considerado Ozempic-like. Como assim, né? Ele ajuda demais na saciedade, exatamente porque quando nós consumimos ela ali junto de uma fruta, por exemplo, ela incha ali no nosso estômago, porque fibra solúvel absorve água e vira um gelzinho. Então ali no nosso estômago ela tem esse efeito de dar saciedade, de inchar ali dentro. Você fica muito saciado, você fala, nossa, tô cheia, saciada e por muito mais tempo, o que é super interessante para o emagrecimento, tá? E eu nem tô falando aqui só sobre emagrecimento, mas para tudo, porque ficar o tempo todo beliscando, comendo coisas de forma desnecessária não é bom para você, se você sofre com qualquer tipo de quadro de saúde, tá? Mas aqui eu tô falando especificamente também para o emagrecimento. Agora, o quinto ponto do porquê que você provavelmente sente fome o tempo todo é porque você deve estar fazendo alguma dieta muito restritiva. Dieta muito restritiva, gente, primeiro que vocês precisam entender que no processo de emagrecimento não é essa história, fecha a boca para emagrecer. Comer pouco, não é isso, tá? Porque as pessoas ficam achando que precisam comer pouco para emagrecer e é bem diferente. Para emagrecer, você precisa nutrir o seu corpo. Ele precisa de nutrientes para o seu metabolismo trabalhar, conseguir então queimar gordura, né? E então você emagrecer. Não é simplesmente ficar sem comer. Tem que saber o que comer, tem que saber como comer. Já usando essas estratégias que eu falei aqui para vocês, de aumentar o consumo de fibra e proteína, especificamente colocar em todas as suas refeições um pouco de fibra e proteína, toda, gente, vai fazer ali um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar, tenta colocar uma quantidade boa de proteína e fibra, você já vai garantir muita saciedade. Aumentar principalmente o consumo de água durante o seu dia. E não simplesmente achar que você precisa passar horas de jejum, fazer dietas muito restritivas e a hora que vai comer, você já nem sabe o que comer e acaba atacando tudo que tem na sua frente. Isso não é interessante, isso não é estratégico e a longo prazo você vai ter uma grande decepção porque você não vai conseguir sustentar isso. Então, dietas restritivas definitivamente não é a melhor estratégia e é por isso que talvez você esteja sentindo fome o tempo todo. O sexto ponto que entramos agora é a privação de sono. Já até falei aqui para vocês, tem um vídeo no canal falando sobre rotina do sono, que eu falo bem detalhado para vocês como que o nosso sono, ele afeta principalmente os nossos hormônios de saciedade do outro dia. O simples hábito de você dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, no outro dia vai fazer você sentir menos fome. Se você não dorme bem, pode ter certeza que no outro dia você tem mais fome e principalmente uma busca muito mais intensa por carboidratos refinados e açúcar, que é uma energia muito rápida para o seu corpo, tá? Então, o que nós precisamos é regular o nosso sono. Então, pense sempre de forma estratégica. Sono não é algo que a gente espera vir e, quando vier eu vou dormir. Não. É organização. Organização do seu dia e organização da sua rotina do sono para você desacelerar, pensando principalmente de forma estratégica no quanto o seu sono é importante no seu processo de emagrecimento. Sétimo e último ponto do porquê você tem fome toda hora: estresse. Sim, eu sei, estresse é algo que as pessoas até estão cansadas quando a gente fala, né? Estresse, porque é algo que nós não temos como ter controle. É algo que, assim, tem muitas coisas na nossa vida que fogem do nosso controle, a maioria, na verdade, né? Nós não tem como, como assim estresse? O pessoal fala que eu não posso me estressar, mas eu não tenho como simplesmente viver numa bolha. É verdade. Então, para isso, vamos precisar aprender, principalmente a lidar com as intercorrências da vida. Temos que aprender a cuidar da nossa mentalidade, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, para poder lidar com tudo que for acontecer na nossa vida. Não deixar que o tempo todo essas coisas paralisem a gente, façam com que a gente desconte, né, e as nossas emoções, os nossos sentimentos na comida.
sempre buscando ali um prazer, um conforto na comida. E também porque acaba que aumenta a nossa fome. Então tem muita gente que o estresse por si só, ele consome muitos nutrientes do nosso corpo. Então a gente tem gente que está estressada e está desnutrida, porque não está se alimentando bem e o pouco de nutriente que o corpo tem está sendo muito consumido por causa do estresse. Então acaba que essa pessoa sente mais fome. Então nós precisamos aprender a lidar com o estresse da vida, ter uma alimentação correta e utilizar de estratégias também para controle desse estresse, como por exemplo o exercício físico. O exercício físico é uma grande estratégia aí e pode ser barato, tá? Porque você pode fazer exercício em casa, você pode fazer no parque, você não precisa necessariamente pagar uma academia. Então você pode fazer esses exercícios em casa, tem tantas possibilidades hoje em dia através da internet, exatamente para controle do estresse. Gente, exercício físico é um grande remédio no controle do estresse. Então vale a pena você organizar a sua rotina para colocar todos esses passos que eu falei aqui para vocês. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai voltar aqui nesse vídeo e você vai me falar o quanto ajudou. E que você fala, nossa, Sara, mas não é que você estava certa? Eu sentia fome o dia todo e era porque eu beliscava, eu não parava para comer uma refeição completa, eu não comia proteína, fibra, estava muito estressada, eu não bebia água. Coisas tão simples que podem fazer tanta diferença na nossa vida e então facilitar o seu processo de emagrecimento. E conte comigo nessa jornada. Até o próximo vídeo.